Pessoal do EAD, boa tarde! Boa tarde! Vamos, vocês estão prontos? Prova chegando esse sábado, né? Que é a revisão, né? O passaporte. Então, isso significa o seguinte: domingo não tem escolha. A prova da OAB, ela não tem escolha. É passar e ponto final, certo? Vamos combinar isso? É passar e ponto final. É olhar a folhinha e dizer assim, ó, agora eu sei muito mais do que essa folhinha aqui. Toca a ficha, fica sem nervosismo, leva uma aguinha, leva um chocolatinho. Vamos fingir que isso pode acontecer? Vocês vão ir super bem, vocês são esforçados, vocês vão ir muito bem. Vão passar nessa prova aí, tá? Pensem então diferente, pensem assim, não, pior é que esse pensamento tem que ser mesmo. Esse pensamento tem que ser mesmo. Mas pensem em um outro então. Pensem assim, vocês estudaram muita coisa. 40 questões não é tão difícil assim. Não é mesmo. Tu precisa de 3 matérias. Uma que tu gosta muito e 2 que tu te esforça para estudar. Uma delas é ética, obviamente. E o chute técnico, tô pensando no chute técnico junto. Aí você já tem as 40 e poucas. É o que precisa. É o que precisa. E pelo amor, né? Vocês têm um cérebro maravilhoso. O cérebro puxa. Talvez ele não puxa bem dentro do tempo que a gente quer, mas ele puxa, né? Então vamos lá. Vamos fazer no mesmo esquema da aula passada. Vamos fazer junto? Essa aqui vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade, porque essas aqui eu escolhi a dedo da FGV. Uma das, assim, são as questões assim, consideradas assim, as piores. Algumas piores, tá? Então eu peguei dos últimos exames, inclusive eu fui baixando, né? 27, 28, 27, 26, 25, 24, 23, fui baixando, tá? E eu peguei pela estatística as chatas mesmo. Se vocês souberem elas aqui ou pensarem bem, entenderem bem a matéria, com as últimas que vocês já viram e com todas as aulas, vocês vão ir muito bem em constitucional, tenho certeza disso. Tá? Então vamos lá. Vamos junto, pessoal do EAD, atenção. Após cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra. Desmembramento por formação, ocasionando o surgimento de um novo Estado membro. Então, olha só. Falou em segregação, muito rapidamente, segregação, formação, estados podem se incorporar, se desmembrar, se anexar, se fundir, se excluir, estados podem criar novos estados, todo mundo pode fazer o que quiser, todo mundo é o quê? Os entes federados, todo mundo pode se segregar. Secessão, jamais. Segregação, ok. Secessão significa quebrar a cláusula pétrea, que é quebrar a federação. Secessão, jamais. Agora, a segregação, claro que sim, e na forma do artigo 18, parágrafo 3º e 4º. Lá no artigo 18, parágrafo 3º diz, se os estados querem se incorporar, se fundir, se anexar, se desmembrar, é através de plebiscito, população diretamente interessada na mudança e, obviamente, uma lei complementar federal que estabelece a mudança. Uma lei complementar sempre essa coisa de formar, de segregar, tá? Agora... 18, parágrafo 3º e 4º. O que diz o parágrafo 4º? Municípios também podem se segregar, porque todo mundo pode se segregar, inclusive o Distrito Federal. O único que não pode fazer uma coisa única é o Distrito Federal, que não pode criar municípios, porque o artigo 32 diz, é vedada a criação de municípios dentro do Distrito Federal. De resto, todo mundo pode fazer o que quiser. De novo, estados podem se desmembrar, se anexar, se fundir, se criar, se excluir, criarem novos territórios. Os municípios podem fazer a mesma coisa também. E é sempre, como é que eles fazem essa segregação? Os entes, através de plebiscito, de referendo? Não. Plebiscito, população diretamente interessada na mudança, a todo o eleitorado nacional. Não. População diretamente interessada na mudança, não é todo o povo, tá? É só as pessoas interessadas no assunto. Vamos supor que o Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina queiram se desmembrar. Então, formar os cariúchos. Então, só a população diretamente interessada, os outros estados lá de cima, nem parte neste plebiscito. E quem é que estabelece a mudança? Sempre lei complementar federal. Agora, vamos raciocinar. O maior sempre engole o menor. O maior sempre engole o menor. Como assim? Se municípios estão se segregando
Então tá, vai ser por um plebiscito, a população diretamente interessada na mudança, só que uma lei ordinária municipal não tem força para estabelecer, uma lei municipal não vai ter força para fazer a mudança. Precisa de um ente acima dele para fazer essa mudança, uma lei estadual. Vai precisar de uma lei estadual, que diz o artigo 18, parágrafo 4º, vai ser feita dentro de um prazo estabelecido por lei federal. Mas o município, para poder fazer a mudança, precisa de uma lei estadual. Para estados fazerem a mudança, uma lei estadual não tem força para isso. Então, precisa de uma lei federal. Então, cuidado ali a regra do artigo 18, parágrafo 3º e 4º, falando ainda de desmembramento, né? Vamos raciocinar aqui. Conceito de Constituição Federal, a norma que organiza e estrutura tudo dentro do território nacional. Né? Aí, olha aqui, o artigo 25 vai dizer: os estados são criados por constituições estaduais que obedecerão obrigatoriamente aos princípios decorrentes da Constituição Federal. Aqui, leis orgânicas, o nome, né? Lei orgânica, diz o artigo 32, o DF é criado por uma lei orgânica aprovada em 2 turnos, interstício, intervalo mínimo de aprovação, 10 dias para cada turno, por 2/3 dos deputados distritais. Diz lá, esta lei orgânica obedecerá obrigatoriamente aos princípios decorrentes da Constituição Federal. O artigo 29, que brinca nos municípios, vai dizer, criado por lei orgânica também aprovado 2 vezes em 2 turnos, interstício mínimo de aprovação, 10 dias para cada turno e não 15, como cai para a FGV, né? E diz lá, raciocínio, município não está dentro de estado, então esta lei orgânica obedecerá obrigatoriamente aos princípios decorrentes na Constituição do Estado, e porque ela obedece, diz o 25, ao federal, obviamente que ele também obedece à federal. Então a lei orgânica do município obedece às 2 grandes constituições. Então estas são as normas maiores que organizam e estruturam todos os entes. Obviamente que tem regras próprias, eles podem se estabelecer com regras próprias, desde que sejam sempre de acordo com o texto da Constituição Federal. O próprio artigo 25 diz, obedecerá aos princípios decorrentes da Constituição Federal. Então não dá para ser um texto diferente da Constituição Federal, né? Tem que obedecer ali os princípios decorrentes dela. E não é que não possa ter um texto diferente, até pode, mas observando os parâmetros que estão estabelecidos. Exemplo, se medida provisória tem um prazo de 60, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período, por mais 60, a Constituição do Estado até pode falar em medida provisória estadual, mas aí não vai dizer que o prazo é 30 para mais 30. Ao contrário, é 60 para mais 60 também. Né? É esse tipo de situação. Aí vamos lá. Após cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra. Olha ali, desmembramento por formação é só preencher murcilho. Nunca a FGV pediu o que é uma formação. Nunca, nunca. Tá? Ocasionando o surgimento de um novo Estado. Se surgiu um novo Estado é porque teve um plebiscito, população diretamente interessada na mudança, a lei complementar federal estabeleceu isso. Ele veio criado por lei complementar federal, esse novo Estado. O Estado beta. Preocupados com a possibilidade disso influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma Constituição para o Estado beta. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscam assessoramento jurídico junto a advogados constitucionalistas, sendo-lhes corretamente informado que, segundo a inteligência do sistema jurídico constitucional brasileiro, se for criada uma Constituição aqui, tem que obedecer aos princípios, certo? Ponto final. Letra A. Com a criação do Estado beta no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo, subordinando-se tão somente à Constituição Estadual e não a qualquer outra Constituição? Não, mas só um pouquinho, ele é criado por uma Constituição menor que vai se subordinar, obviamente, então nada a ver. O início está certo, ele faz parte de novo, né, um novo Estado faz parte da Federação, mas o final está errado. Letra B. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como um ente autônomo, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, sem a necessidade desta nova Constituição se vincular aos padrões de simetria impostos pela Constituição Federal? E o artigo 25?
Letra C. Pelo fato de o Estado beta ter sido reconhecido como um ente federado autônomo, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, que deverá observar o princípio da simetria conforme os padrões fixados na Constituição Federal. Certíssima, né? Vamos ler a letra D, só para dizer que a gente leu, porque eu não gosto de sair marcando sem ler. Então, o reconhecimento do Estado beta como um ente federado autônomo assegurou-lhe poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, cujo texto, porém, não poderá se diferenciar daquele fixado pela Constituição Federal. Tá? Prof, tá certa também, porque é essa a ideia. No momento que o artigo 25 diz que obedece aos princípios decorrentes da Constituição Federal, né? Tá certa também. É que se a gente vai pensar assim, ó, nas palavras utilizadas doutrinariamente falando, se for pensar em mestrados, em doutorados, o princípio da simetria, quando diz obedecerá aos princípios decorrentes na Constituição Federal, princípio muitas vezes não é um texto escrito. E aí acaba que tu pode ter uma coisa escrita que não está escrita na Constituição Federal, mas que obedece a uma simetria por princípios. Então, aqui em resumo da ópera, eles quiseram dizer na letra D o seguinte: o ipsis literis não pode nem ser alterado. Claro que pode o ipsis literis, a escrita pode. Um texto um pouquinho diferente pode, desde que obedeça a simetria, à principiologia toda. Então, a gente tentou anular essa questão aí, porque ela foi muito mal formulada. Esse cara que fez pode ter certeza que ele nunca mais voltou para fazer questão. Esse aqui é do 27º ou 26º ano. Tá? Ele nunca mais voltou para fazer, porque ela está mal formulada. Mas entre a C e a D, o negócio não é o texto ser diferente, o texto até pode, é os padrões, obedecer os padrões. Tá? Então, letra C é a correta. Claro que não, minha flor, não está errado, claro que não. Ele é que escreveu mal. Sabe o que ele deveria ter dito aqui? Ele deveria ter dito assim, ó, o reconhecimento do Estado beta como um ente federado autônomo assegura-se, sim, poderes para se estruturar por meio de uma Constituição estadual nova, sim. E o texto no ipsis literis, no ponto e na vírgula, até pode se diferenciar um pouquinho da Constituição Federal, desde que obedeça aos princípios decorrentes nela. É que ele botou texto e deixou implícito que era o ipsis literis que ele estava querendo dizer, que era o ponto e a vírgula. Aí a gente também não é... A gente não tem como fazer milagre, a gente também não tem como entender a cabeça do cara, né? Então essa aqui... Não pensa nada além do que tá na questão, fica tipo só no que tá ali. Isso. Então essa aqui foi realmente considerada difícil mesmo, até porque ela tá mal escrita. Mas então agora vamos tirar uma ideia para nós? Não enrijeçam as questões. Quando diz texto, é texto, ponto e a vírgula. Não enrijeçam as questões. Aqui nem aquela história de não enrijecer o STF. Estou falando da questão 11 a 19, né? Que é onde vocês vão estar no Constitucional. Muito bem. 2. Antes de fazer a 2, vamos pensar um pouquinho sobre associações. Vamos pensar sobre as regras de associações que estão dentro da Constituição Federal. Então, olha só. A regra do jogo para associações, e gostaria que em casa, obviamente depois do resolução de questões, quando forem para casa, vocês leiam todos esses artigos que eu vou dizer para vocês lerem. O artigo 5º, inciso 17 ao 21. A regra de associações, vou melhorar a nossa ideia. A regra de reuniões e de associações dentro da Constituição Federal, ela está do artigo 5º, inciso 16 até o inciso 21. E ali dá a regra do jogo. Por exemplo, ali no inciso 16, assim, ó, que é assegurado a todos o direito de reunião, desde que esta reunião estabeleça-se índoles. Índoles pacíficas, sem armas, locais abertos ao público. Não precisa de autorização, independentemente, diz ali, de autorização, mas um prévio aviso, pelo menos, à autoridade interessada no assunto precisa. E, obviamente, desde que não frustre uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Essa é a ideia do jogo de reuniões. Ainda vem o artigo 5º, inciso 17, e diz: isso acontece porque é plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedado, obviamente, de caráter paramilitar. Então, qualquer associação que tenha fins legais, ok. Poder paralelo com poder público não pode ser admitido, por exemplo, paramilitarismo. Ali no artigo 5º, inciso 18, 19, 20 e 21, ainda vai dar regrinhas assim, ó, que ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. No inciso 19,
vai dizer que duas coisas podem acontecer com associações. Elas podem ter as suas atividades suspensas ou mesmo elas podem ser dissolvidas. E ali diz, isso só pode acontecer por decisão judicial. Decisão judicial. Meros PADs, meras decisões administrativas, meros inquéritos policiais não podem suspender atividades ou dissolver uma associação. Agora, qual é a diferença disso aqui? Que a dissolução da associação, tu não pode ter qualquer decisão judicial. Tem que ter a última de um processo. Só com a sentença judicial, decisão judicial transitada em julgado. Já para suspender atividades de uma associação, meras decisões judiciais, né? Por exemplo, vamos pensar que uma associação é paramilitar. Opa, então alguém entra judicialmente para dizer assim, olha, senhor juiz, por favor, tá aqui um pouquinho de prova, ó. Depois, na ampla defesa contraditória e meios e recursos inerentes ao processo, a gente vai provar mais. Mas liminarmente, ó, senhor juiz, a gente já está pedindo que o senhor, por favor, suspenda as atividades dessa associação, porque ela não pode existir, e também termina com ela agora já. Não espera o processo todo, né? E o juiz vai dizer assim, tem um pouquinho de prova aqui, numa liminar eu vou suspender atividades dela. Eu vou dizer o seguinte, a partir de hoje ela não trabalha mais. Mas, velho, terminar com ela, primeiro passa todo um processo, para eu depois ter o trânsito em julgado, para poder terminar com ela. Então essa é a diferença. Essas são as ideias de associações, né? Então significa que uma associação não pode ser dissolvida ou suspensa em nível administrativo? Claro que pode. Basta os associados não quererem mais, irem lá administrativamente e terminar com ela. Esse negócio aqui de entrar judicialmente para pedir isto é quando a associação tem problema. É quando tu quer forçar que uma associação termine. Não pela vontade dos associados todos. Tu quer forçar compulsoriamente. Aí é só através do judiciário. E nesses moldes aqui. Olha comigo o inciso 19 ali. Ali diz assim, ó, as associações só poderão ser compulsoriamente, portanto, a força, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades suspensas por decisão judicial. Tá, e aí, vírgula, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Que caso? Dissolução. Dissolução. Então é assim que funciona ali, tá? A ideia toda de associação. Agora vamos lá. Os produtores rurais do município X organizaram uma associação civil sem fins lucrativos para dinamizar a exploração de atividade econômica pelos associados, bem como para fins de representá-los nas demandas de caráter tanto administrativo quanto judicial. Anderson, proprietário de uma fazenda na região, passa a receber mensalmente um carnê contendo a cobrança de uma taxa associativa, embora ele nunca tivesse manifestado qualquer interesse em ingressar na referida entidade associativa. Ah, bom, ninguém pode ser compelido a permanecer ou, né, a associar-se. Então, essa taxa é indevida, certo? Certo. Em consulta junto a órgãos municipais, Anderson descobre que a Associação dos Produtores Rurais, embora tenha sido criada na forma da lei, jamais obteve autorização estatal para funcionar. Independe de autorização. Independe de autorização. Isso não é o problema. Porém, um prévio aviso à autoridade interessada no assunto precisa, né? Ah, tudo bem, velho. Isso aí não é o problema. O problema é te cobrarem a taxa. Diante disso, procura um escritório de advocacia especializado para pleitear judicialmente a interrupção da cobrança, beleza? E também para suspender as atividades associativas. Querendo suspender, até pode suspender. Só que aí vai precisar de uma decisão transitada em julgada? Não, vai precisar de uma mera decisão liminar num processo, por exemplo. Mas decisão judicial, né? Sobre a questão em comento, assinale a afirmativa correta. O que eles fizeram aqui? Eles jogaram incisos do artigo 5º para responder. Eles jogaram no próprio caput. O artigo 5º, inciso 17, inciso 19, o inciso 21, que ninguém pode ser compelido a permanecer ou a associar-se ou permanecer associado. Eles jogaram incisos para formar isso aqui, né? Aí assinale a opção correta. Letra A. Anderson pode pleitear judicialmente a interrupção da cobrança, sim, né? A qual revela-se indevida, porque ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ressaltando-se, inclusive, que a falta de autorização estatal não é motivo idôneo para suspender as atividades da associação.
Ó, só te chamando a atenção que ele vai entrar contra a taxa e que ele não tem por que alegar essa coisa aí de autorização estatal, porque isso aí tá beleza. Ela não precisa de autorização mesmo. Diz lá o artigo 5º, inciso 18. Né? Certíssimo. Certíssimo. Mas vamos ler as outras. Letra B. As associações representativas de classe gozam de proteção absoluta na ordem constitucional, de modo que elas podem ser instituídas independentemente de autorização estatal e apenas terão suas atividades suspensas quando houver uma decisão judicial transitada em julgado? Ainda bem que misturaram aqui as coisas para a gente ver que definitivamente não. Né? E obviamente que nenhuma associação goza de uma absoluta proteção. Mas como se a plena liberdade de associação para fins lícitos sendo vedada de caráter paramilitar? Né? Nenhuma associação é absolutamente protegida. Então, ainda bem que misturaram ali o inciso 19, para saber que estava errado mesmo. Letra A, portanto a gente fica por enquanto com a A. Letra C, a Constituição de 1988 assegura plena liberdade de associação para fins lícitos, vedando apenas aquelas de caráter paramilitar, é o que diz o artigo 5º, inciso 17. De modo que Anderson não pode se insurgir contra a cobrança, vez que desempenha atividade de produção e deve associar-se compulsoriamente. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Misturaram de novo as coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Errado. Letra D. A liberdade associativa, tendo em vista a sua natureza de direito fundamental, tudo bem, ela é um direito fundamental, está no artigo 5º, ela é um direito individual, inclusive. Não pode ser objeto de qualquer intervenção do Poder Judiciário? Ah, não pode? Não pode? Né? De modo que Anderson apenas poderia pleitear administrativamente a interrupção da cobrança? Mas o inciso 19 serve para quê? Para dizer que decisão judicial. Né? E outra, o artigo 5º, inciso 35, que diz que a lei não exclui nada da apreciação do Poder Judiciário. Nada, nem lesão, nem ameaça de direito. Ele pode, ele tem poder, dever de julgamento. Né? Então, obviamente, a letra A. Sempre que vinha associação nas questões 11 a 19, vocês pensem nessas ideias que a gente falou, do artigo 5º, inciso 17 a 21, só. Tá? 3. Bah, essa daqui eu dei ela, né? Foi o exame passado, eu fiz no quadro na aula do passaporte. No quadro, aqui embaixo. Estava aqui embaixo, mas lá no 4º andar. As competências do presidente da República. A gente já fez também elas em aula. Ó. As competências, né? Artigo 84 do presidente da República. E aí só lembrem, não vou escrever tudo agora, delegáveis e indelegáveis. Lembrem disso? Aí as competências delegáveis, conforme o artigo 84, parágrafo único, são delegáveis aquelas pessoas, ministros de Estado, advogado-geral da União ou procurador-geral da República. O que é delegável? O inciso 6º, o inciso 12 e o inciso 25, na primeira parte, o provimento de cargos públicos federais, né? O resto se torna todos, o resto, inclusive o inciso 25 na segunda parte, ele também se torna indelegável. Vamos só lembrar das competências delegáveis? Fazer decretos sobre a organização e funcionamento da administração pública quando não tiver que dar dinheiro a mais, quando não importar aumento de despesas, né? É delegável aos ministros de Estado a criação ou extinção de cargos públicos quando vagos e funções públicas quando vagos, diz a letra B, também é delegável aos ministros de Estado, né? Inciso 12, conceder indutos e comutar penas, inclusive com a audiência dos órgãos, se for necessário. É delegável ao Procurador-Geral da República, por exemplo. Inciso 25, na primeira parte, o provimento de cargos públicos federais é delegável. Portanto, a extinção, que é a segunda parte, se torna indelegável, né? Certo? Provimento é delegável de cargos públicos, extinção indelegável. Qualquer extinção de cargos públicos se torna indelegável? Não, porque o inciso 6º, na letra B, diz se esse cargo público estiver vago, o presidente não se preocupa, ele pode delegar também. Lembrem que a gente falou em aula que todo o artigo 84, quando o presidente faz qualquer coisa, seja ela delegável ou indelegável, qual é a norma que sai para ele fazer isso? Um decreto.
Um decreto administrativo. Um decreto administrativo. Ponto. Em determinado órgão integrante da administração pública federal vinculado ao Ministério da Fazenda, foi apurado que aproximadamente 100 cargos estavam vagos. O presidente da República, mediante decreto... E tu vê. Olha como é que a FGV, foi no último exame isso aí. A FGV é muito boazinha em constitucional. Ela já te disse na questão que é um decreto. Então, quem escreveu lá, depois agora a gente vai mediante lei formal, tem que se matar. Porque na questão, ela te disse que era um decreto. Olha só. Em determinado órgão integrante da administração pública vinculado ao Ministério da Fazenda, foi apurado que aproximadamente 100 cargos públicos estavam vagos. O presidente da República, mediante decreto, delegou ao ministro da Fazenda amplos poderes para promover a reestruturação do aludido órgão público, inclusive com a possibilidade de extinção de cargos vagos. Por quê? Porque cargo público, quando vago, ele pode delegar. Delega quem? A ministros de Estado. Por exemplo, o ministro de Estado da Fazenda. Inclusive, sobre a hipótese, com fundamento na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Somente mediante lei, em sentido formal, é admitida a criação e extinção de funções de cargos públicos, ainda que vagos, e logo o decreto presidencial ele é inconstitucional porque ofende ao princípio da reserva legal? Não, ao contrário, tudo que está no artigo 84 é por decreto administrativo, não é por lei ordinária e muito menos complementar, né? Letra B. A Constituição de 1988 atribui exclusivamente, exclusivamente, o que a gente falou sobre a palavra exclusiva? A gente nem lê mais. Eu nem leria mais. Tá? Porque é privativa delegável ou privativa indelegável, né? A Constituição de 1988 atribui exclusivamente ao presidente da República a possibilidade de, mediante decreto, dispor sobre a extinção ou funções de cargos públicos e não admite, inclusive, que essa competência seja delegada aos ministros de Estado. Mas não, ela está na delegabilidade, no inciso 6º. E não precisava nem ler o resto ali. No momento que falou em exclusiva, já descarta. Letra C. O referido decreto presidencial se harmoniza com o texto na Constituição, uma vez que o presidente da República pode dispor, sim, mediante decreto, sobre a extinção ou funções de cargos públicos, quando vagos, sendo inclusive permitida a delegação dessa competência aos ministros de Estado. Bem certinho, bem certinho. D. A Constituição de 88 não permite que cargos públicos legalmente criados, ainda que vagos, sejam extintos. Ressalvada a excepcional hipótese de excesso de gastos orçamentários com o pessoal, portanto, o decreto presidencial inconstitucional? Não, né? Nada a ver, nada a ver. Outra coisa, como é que se um cargo público ele é legalmente criado, significa pelo princípio da legalidade, ele foi criado por decreto, como é que ele não pode ser extinto? Né? Obviamente que a letra C foi dada essa questão no passaporte passado, lembra, Rodrigo? E ainda disse, vai cair o artigo 84. Então tá, eu vou dizer agora, vai cair o artigo 85 da Constituição Federal dessa vez. Você tem que ler o artigo 85, ó. 4. Bah, esse aqui, vamos pensar.
Ordinária. Leiam ali a questão, vamos ver se vocês conseguem fazer só baseado nisso aqui que eu escrevi. É mesmo? Então tá. Então olha aqui, vamos pensar aqui, olha pra mim aqui. Naturalizações. Natus é uma coisa, naturalizados é outro, né? Artigo inciso 2º fala das espécies de naturalizações constitucionais. Espécies, ordinária e extraordinária, né? A ordinária se dá para países ordinários de língua portuguesa, desde que eles comprovem estes requisitos. 1 ano de residência fixa, prof. Não troquem a palavra ininterrupta por nada neste mundo. 1 ano de residência contínua, não troquem a palavra ininterrupta por nada neste mundo. E não troquem a palavra residência por domicílio também. Então tem que ter esses requisitos. 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Assim como para pedir a naturalização na forma extraordinária, que é uma outra forma de naturalização, gera os mesmos direitos de naturalizar, mas é uma outra forma de naturalização, precisa ter mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, né? E essa aqui não ter condenação penal, seja no Brasil ou fora do Brasil. Não pode ter condenação penal. Ah, mas já teve condenação penal, já transitou em julgado, já cumpriu, que nem a morte ou perdão dos pecados, e agora faz 20 anos que ele já é idôneo moralmente. Então ele entra por aquela lei, porque por essa aqui não. Aqui não pode ter condenação penal. Outra coisa, extraordinária se dá para qualquer estrangeiro, de qualquer nacionalidade, inclusive deles. Eles não precisam, porque eles têm uma mais fácil, né? Mas inclusive eles, não exclui eles. Diferente dessa aqui, essa é excludente. Essa é excludente. Só países originários de língua portuguesa entram por ela, né? Por quê? Por causa do direito de reciprocidade entre Brasil e Portugal? Não, porque se fosse estaria escrito que a ordinária se dá para Portugal. E aqui diz para países originários da língua portuguesa. Por que a diferença de tempo? Por que a diferença de tempo? Por causa do artigo 13 da nossa Constituição Federal, que diz que o nosso idioma oficial é a língua portuguesa. Então, como não primar um outro país que tenha o mesmo idioma que o teu, né? Fica mais fácil a comunicação. Países originários de língua portuguesa pode ser até países africanos, Angola, Timor, Guiné-Bissau, Moçambique. Não esqueçam também que além das naturalizações, nós temos, artigo 12, parágrafo 1º, nós temos o português equiparado. Aí sim, por causa do direito, artigo 12, parágrafo 1º, por causa do direito de reciprocidade entre Brasil e Portugal, o português equiparado, ele não vira um brasileiro naturalizado, ele continua sendo estrangeiro, mas ele tem todos os direitos de qualquer brasileiro? Não, tem todos os direitos de um naturalizado, e não de nada. Então ele tem todos os direitos de um naturalizado, por isso o nome equiparação, equipara-se a uma naturalização. O cara não se naturaliza, ele não vira brasileiro, mas ele tem todos os direitos de um naturalizado, inclusive votar e ser votado, obviamente, para o cargo político que o naturalizado pode ocupar, né? E o português equiparado, artigo 12, parágrafo 1º, ele tem que comprovar uma residência permanente no Brasil e não ininterrupta. Então tem diferença, né? Permanente é o português equiparado. Questão de prova, ao moçambicano se dá todas as vias oferecidas ao português. Não, porque a esse aqui, ao moçambicano, se dá essa e essa, mas ele não pode entrar pelo Instituto de Equiparação, porque o Instituto de Equiparação, aí sim, é só para Portugal, né? Então tá, e eu não fiz uma observação importante aqui de propósito, que eu quero ver se vocês pescam a questão. Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses. Portugal, 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 Portugal. E tem mais a equiparação. Vamos ver o que eles vão pedir. Vamos ver o que vai vir, né? Ele se mudou para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB, portanto ele passou na prova, que nem vocês vão passar agora no domingo, Afonso permanece por 13 anos. Essa aqui então, não é a extraordinária então. 13 anos, não chegou aos 15, mas aquela lá
né? Ou talvez a equiparação, não sei o que vão pedir, e a equiparação obviamente não é uma naturalização. Afonso permanece por 13 anos ininterruptos laborando e residindo em Salvador, com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e também de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Por que falaram direitos políticos? Porque se ele for nato, alguns cargos se dá privativa a ele, se ele for naturalizado, não. Letra A. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil, devendo ainda demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal e também, obviamente, ele tem que requerer a nacionalidade, porque as duas têm que requerer, né? Tá certo ou errado essa letra A? Por quê? Porque ele tem país de língua portuguesa, não é? Mas, tá, eu adorei o tá errada de vocês, tá errada mesmo, mas não é por isso. Olha aqui, ele é um português, certo? Ele se encaixa nessa, assim como ele se encaixa nessa, porque a extraordinária não exclui eles. Se dá para qualquer estrangeiro de qualquer nacionalidade. No momento de entrar, ele talvez prefira essa, mas imagina um cara que está há 50 anos aqui, tipo, ele está há 25 anos aqui, né? Oh, não, minto, ali não diz que ele está há 25. Mas, ó, ele se encaixa nessa e nessa. E aí vem uma letra A e te diz assim, ó, Afonso somente poderá se tornar um brasileiro quando ele completar 15 anos de residência ininterrupta, devendo ainda demonstrar que não sofreu nenhuma condenação penal. Ah, ô prof, somente não, porque ele tem essa aqui também. Beleza, beleza. Aí sim. Outra coisa, aqui não é 15 anos, é mais de 15. Aqui o artigo 12, inciso 2 diz extraordinária, mais de 15. Não é é mais de 15, não é 15. Então tá errado porque deveria dizer assim, ó, para estar certa deveria dizer assim, Afonso até poderia se tornar um cidadão brasileiro quando completasse mais de 15 anos ininterruptos de residência no Brasil e ainda teria que demonstrar que não tinha condenação penal. Aí não é a única forma, mas ele pode. Mais de 15. Aquele somente também já exclui o resto. Letra B. Uma vez comprovada a sua idoneidade moral, lá em cima então, ó, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado e nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, ele pode se candidatar a cargo de prefeito na cidade de Salvador. Gostei dessa aí, prof. Um dos requisitos é a idoneidade, a prova diz que tem outros requisitos legais, ficou implícito 1 ano, não me disseram que está errado, né? Não disseram mais de 1 ou menos de 1 ou, né, 3. Então eu gostei dessa daí. Prefeito não é um cargo político privativo de nato, então tá legal essa aí. Ok. Letra C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer direitos políticos elencados na Constituição. Mas se ele é cidadão brasileiro, ele pode, obviamente, ter o título de eleitor, né? Então, a letra A fora da casinha. A letra C fora da casinha, tô gostando da B, que tá incompleta, mas... D. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato. Não. Naturalizado. Se demonstrasse uma residência ininterrupta por 1 ano, em solo pátrio e mais a idoneidade moral. E esse 1 ano em solo pátrio já também não gostei muito, porque diz 1 ano de residência ininterrupta. E não significa 1 ano em solo pátrio. Tá? Então, é uma continuidade de tempo aqui. Mudaram ali a letra. Letra B, né? É a correta. Letra B. Vai vir o artigo 12, inciso 1º, letra C, hein? Emenda Constitucional dos Brasileirinhos Apátridas. Deem uma lida no artigo 12, inciso 1º, na letra C. Deem uma lida no artigo 12, inciso 1º. Não vamos só ler a letra C, já que está lendo a C, lê a A e a B também, né? Que pode ser que complemente uma ideia, né? Mas vai vir o artigo 12. Uma coisa é isso? Fale mais. Quando vem eu falo, né? Certo? Aqui ficou claro, é isso aí. Ó, não, eu já dei aqui, ó. Ai, não.
Leonardo matriculou seus 2 filhos em uma escola pública municipal, mas foi surpreendido ao tomar conhecimento de que ambos estão tendo aulas regulares com disciplina obrigatória de uma específica religião de orientação cristã. Bom, e o artigo 5º, que diz que é plena liberdade, que diz que é inviolável a liberdade de consciência ou crença, artigo 5º, inciso 6º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência ou crença, sendo garantida a todos na forma da lei proteção aos cultos e às suas formas de adoração. Impor a religião oficial na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, o Estado não pode, o Estado é laico. Artigo 19 diz, o Estado não impõe religião oficial, nenhum ente, por ser laico. O artigo 1º da Constituição Federal, lá no inciso 5º, diz um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político, multiplicidade de maneiras, ideologias, de formas de crer e não crer. Agora, a laicidade não significa que tu não possa ensinar a religião. Só que, aí é aquela história. Não significa que tu não possa ensinar uma religião específica, já que é livre, é inviolável a liberdade de consciência ou crença. Né? Sendo garantida a todos na forma da lei a sua proteção aos cultos e às suas liturgias. E se a escola é católica, por que não ensinar o catolicismo? Se a escola é luterana, por que não ensinar o luterano? Enfim, o problema não é ensinar uma específica, o problema é tornar esta uma específica obrigatória, é uma disciplina facultativa. Ela é facultativa justamente por ser laico e não poder impor. Então vem lá o artigo 205 em diante da Constituição Federal. Por favor, leiam lá, peguem em casa para ler sobre educação, o artigo 205 até o 212 ali, lá pelo 208 vai falar, 208, 206, vai falar que o ensino religioso ele é devido, mas facultativamente. Então o problema não é uma disciplina específica, o problema é ser obrigatória. Artigo 205 até o 212 responde tudo sobre educação. Bom, então, sobre tal... então, olha, e a FGV é boazinha, né? Ao tomar conhecimento de que seus filhos estão tendo aulas regulares como disciplina obrigatória. Aqui ela disse, é facultativo segundo a Constituição. De uma específica religião de orientação cristã. Indignado, ele procura você para, como advogado, orientá-lo sobre a regularidade de tal situação. Segundo a Constituição, assinale a afirmativa correta. Letra A. É constitucional essa situação, pois a força normativa do preâmbulo constitucional auxilia uma interpretação que autoriza o ensino de religião, contanto que com viés cristão. O preâmbulo da Constituição é uma partezinha antes do artigo 1º, né? Que diz assim, nós, representantes do povo, promulgamos a seguinte Constituição com a proteção de Deus. Né? E esse preâmbulo, inclusive, ele sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade há muitos anos atrás, porque disseram assim, tira o preâmbulo da Constituição. Por quê, senhores ministros do Supremo? Tirem o preâmbulo. Por quê? Porque ele é inconstitucional. Porque na medida que o artigo 5º, inciso 6º, e o artigo 1º e artigo 19 diz o Estado é laico e ele não impõe religião oficial, como é que nós, representantes do povo com a proteção de Deus, e quem não acredita em Deus, que acredita em um outro lado? Então tira ele que é inconstitucional. O que o Supremo fez? Ele julgou improcedente essa ADI e disse assim, eu não vou retirar ele porque ele não é inconstitucional pelo simples fato de que FGV. O preâmbulo não tem força cogente, ele não normatiza, ele não impõe, ele não é norma. O artigo 1º em diante começa a ser o princípio da legalidade, ele começa em positivo. O preâmbulo é o que então, senhores ministros do Supremo? E o STF confirmou. Ele é apenas o que o artigo 5º, inciso 9 diz que pode acontecer. Ele é apenas o que o artigo 5º, inciso 4 diz que pode acontecer. Ele é apenas uma manifestação do pensamento. E o artigo 5º, inciso 4 diz é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado seu anonimato. E o artigo 5º, inciso 9 diz são livres as expressões artísticas, científicas, intelectuais e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então eles disseram que eles acreditaram em Deus, mas não estão impondo ninguém a acreditar nele. Ele não normatiza, ele não tem força cogente. Sim, a senhora já fez a segunda fase, então por isso que a senhora sabe essa resposta. ADI 1616. Né? Então, não tem nada a ver com o preâmbulo aqui. O preâmbulo não tem nada a ver. Olha, essa afirmativa, ela é inconstitucional? É. Porque a laicidade estatal deve garantir que nenhuma religião possa ser proferida a outra no âmbito do espaço político estatal, sendo o ensino religioso facultativo? Ah, bom.
né? Eu que li mal. A ideia tá certa. Essa ideia dela ser obrigatória é inconstitucional. Por quê? Porque existe a laicidade estatal, que garante realmente que nenhuma religião possa ser preferida à outra num âmbito de espaço público estatal, sendo, portanto, o ensino religioso facultativo. Quando eles ensinam uma religião específica e no momento que eles não te obrigam a fazer a cadeira, é como se eles estivessem dando espaço à outra. Não retira isso deles. Certíssima essa B. Certíssima. Vamos ler a C. Olha, essa situação é constitucional? Que situação? De tornar a disciplina obrigatória? Não. Né? Posto que o ensino religioso deve ser ministrado segundo a Constituição de 88 como disciplina obrigatória nas escolas públicas? Não, é facultativa segundo o texto da Constituição. Letra D. Essa situação é inconstitucional? Sim. Pois a laicidade estabelecida pela Constituição de 88 pressupõe a vedação a qualquer espécie de orientação de ordem religiosa em instituições públicas? Não, eles podem instituir, desde que não seja obrigatório. Então a letra B de bola. Que na verdade, gente, é que claro, a gente não está acostumado com a Constituição, no caso, é o ponto e a vírgula dela. Facultativo, ponto, matou. No momento que o caput te diz obrigatório, tu sabe que é facultativo, tu vai buscar facultativo na questão. 6. Tá. Eu quero que vocês leiam o artigo 29 da Constituição Federal, inciso 4º. A gente fez isso em aula já. E aí ainda eu disse assim, vocês acham que a prof é louca? Quando eu botei assim, ó, 9, 11, 13, 15, 17, 21 e fui até os 80 mil lá. Né? Número de vereadores lá. Lê o artigo 29, inciso 4º. E acha o número de 70 mil habitantes. Acha o número de 70 mil e vê quantos vereadores que tem que ter. Por isso que a prof falou que tinha que analisar até 120 mil. Lembra? Caiu de novo isso aí, ó. Caiu agora, isso aí é os últimos exames. Quanto que tem que ter? Então não é 13. Olha só, a lei orgânica do município Z, 30 mil habitantes, dispôs que o Poder Legislativo deverá fixar um número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Tudo bem a lei orgânica dizer isso, é verdade, porque o artigo 29, inciso 4º, diz que tem que fixar um número de vereadores de acordo com o número de habitantes, né? Então a lei orgânica está certa. O problema foi o número, quer ver? Aí veio uma resolução da Câmara Municipal dizer, e fixou em 13 o número de vereadores para a próxima legislatura. Não, mas então fixou errado, porque deveria ser 15, segundo o artigo 29, inciso 4º. Quer dizer que a lei orgânica está certa, mas vem a resolução e está errada, inconstitucional. Né? Considerando a situação narrada, o sistema constitucional brasileiro assinale a afirmativa correta. Letra A. A lei orgânica e a resolução são inconstitucionais, porque estão afrontando a Constituição? A lei orgânica não, mas a resolução sim. Letra B. Como um ato normativo secundário, a resolução não pode ser objeto de controle. Uma resolução não está no artigo 59? As normas que existem no processo legislativo são emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E ela não é um ato secundário. O que é um ato normativo secundário? É as normas infralegais, é aquilo que a gente falou em aula, regimentos, portarias, instruções normativas, e aquilo ainda assim sofre controle, mas através de qual ação? A DPF. Então, não, definitivamente não esse negócio da B aí. Letra C. Olha, a resolução é inconstitucional, em razão do número de vereadores que foi estabelecido, que deveria ter sido 15, foi 13, certíssimo. Letra D. A lei orgânica do município Z, ela é inconstitucional? Não, ela não é. Porque viola o princípio da separação dos poderes? Mas que isso? Nada a ver essa questão com separação dos poderes. É só para a pessoa ficar enlouquecida mesmo. Misturou tudo. Letra... Pelo menos até 120 mil, todos os vereadores são do inferno.
Letra C. Letra C. Mas tu observa que a FGV, ela até já brincou com número par, ela até já trouxe vereador em número par, e aí tu descarta, porque o texto da Constituição sempre vem números ímpares, né? Começa com 9 e vai até o número 55 só, né? Então veio par, tu descarta. Mas ela, no CAPT aqui, ela te jogou um ímpar aqui, que é só pra confundir mesmo. E ela é tão desgraçada, a FGV, nesse ponto aí, que ela sabe que vocês não estavam com a Constituição na mão, porque na segunda fase tu tem a Constituição pra olhar, mas na primeira não. Mas o bom que, tanto que é ímpar, que quando tu começa com 9, tu pula de 2 em 2. 9, 11, 15. Claro. Isso, claro. Ah, sim, entendi. Entendeu? Não, minha flor, ó. Tá, não, mas minha flor, não faz sentido pra tu resolver isso aqui. 9, 11, 13, Sim. 15. Pula 2. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok? Sim, só que ele diz 13, tu ia confundir igual. Só que aí, se tu sabe os valores, tu vem pra lá com os números. Ah, eu entendi. Ela tá gravando só os valores, ela não grava o número dos vereadores. Também é uma boa estratégia. 15 mil, Desenha pra nós. é que assim, ela tá gravando o número de vereadores, 15 mil, Aquela resolução seria uma e aí ela vai, ó. Não, uma resolução municipal simples, que veio e alterou. 7. Tá. Olha só, falou em súmula com efeito vinculante, eu quero que vocês leiam o artigo 103A da Constituição. Súmula com efeito vinculante. Pai da súmula com efeito vinculante é o Supremo Tribunal Federal, né? E 3 coisas podem acontecer com súmulas com efeito vinculante. Elas podem ser... O artigo 103A fala de súmula com efeito vinculante, tá? Tu pode explicar um pouquinho sobre a reclamação constitucional contra descumprimento de súmula? Eu tô chegando lá, eu quero falar. Eu quero chegar lá, essa é a questão. Olha só, o que vocês precisam saber de súmula com efeito vinculante para prova, tá? Para prova agora. O artigo 103A, ele fala sobre a súmula com efeito vinculante. Em primeiro lugar, quem é pai de súmula com efeito vinculante é o guardião da Constituição, é o STF, né? Todos os superiores tribunais podem fazer súmula, mas não com efeito vinculante. Esse só o STF. 3 coisas podem acontecer com a súmula com efeito vinculante. Ela pode ser cancelada, editada ou revisada. O que pode acontecer? Sofrer controle? Não foi isso que a prof disse. Só 3 coisas podem acontecer com súmulas. Editada, revogada. Não foi essa palavra que eu usei. As palavras têm muita força aqui para súmula. Editada, cancelada e revisada. Elas podem ser editadas, canceladas ou revisadas. Da mesma forma que entram, saem. Pode acontecer isso com elas por 2/3 dos membros do STF. 2/3 dos membros do STF editam, cancelam ou revisam uma súmula com efeito vinculante. Mesma forma que entra, sai. Para que ela serve, a súmula com efeito vinculante? Para pacificar uniformemente o entendimento a todos. Reiteradas decisões constitucionais sobre questões idênticas dentro do Poder Judiciário. Então, tem multiplicidade de processos sobre questão idêntica e essa questão é constitucional. E isso está acarretando insegurança jurídica em relacionadas pessoas, em determinadas pessoas. Então, para pacificar uniformemente o entendimento a todos, vem o Supremo Tribunal Federal e edita uma súmula com efeito vinculante e mata a jogada. Ela pode, de novo, ser editada, cancelada ou revisada. O único cara que faz isso é o Supremo, por 2/3 de seus ministros, 8 ministros, portanto. Ela passa a gerar efeitos na vida das pessoas no momento que ela é publicada na imprensa oficial, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal, enfim, em todos os entes, mas é publicada na imprensa oficial. A súmula com efeito vinculante, vou dar um exemplo dessa coisa de pacificar entendimento uniformemente a todos, tá? Lembrem dos planos Bresser, Verão e Collor. Então, vamos pensar assim, por que o Rodrigo, lá em junho e julho de 1987, por que tu ganhou 5% só nos planos Bresser? Por que tu ganhou 5%, eu ganhei 2% e a Mara ganhou 10%? Qual é a diferença entre nós? Nós tínhamos os mesmos expurgos inflacionários.
Por que essa diferença? Reiteradas e múltiplos processos sobre questão idêntica, para terminar com um furdunço e botar todo mundo numa simetria, o STF pode, ele não é obrigado a editar uma súmula com efeito vinculante, para pacificar uniformemente o entendimento a todos. Né? Ah, então significa que aí ele fez a súmula com efeito vinculante. Ninguém pode ir contrário à súmula? Claro que pode. Pode ter decisões judiciais contrárias às súmulas, assim como o Poder Executivo, a administração pública pode ser contrária à súmula também. Né? Porque o efeito vinculante vincula quem? Os demais órgãos do Poder Judiciário e o Poder Executivo. E a administração pública, direta ou indireta. Né? Não vincula o Legislativo. Então significa que, se a súmula com efeito vinculante tem a ideia de vincular os demais órgãos menores do Poder Judiciário e, obviamente, a administração pública direta e indireta, portanto, o Poder Executivo, não podem dar uma decisão contrária à súmula. Pode, tanto pode, que se vocês olharem comigo o artigo 103A, lá no parágrafo 3º, vai dizer assim, ei, do ato administrativo que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, né, da decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação. Né? E o STF poderá julgar essa reclamação procedente, né, aí anulando o ato administrativo ou cassando a decisão judicial reclamada e proferindo uma outra decisão com ou sem aplicação da súmula, conforme for o caso, diz ali. Né? E é importante esse finalzinho também, cassar decisões judiciais e anular atos administrativos. Né? Não pode trocar aqui também a ordem dos fatores que altera o produto final. Não é cassar atos administrativos. Tá? Cuidado aí. Então, pode ter uma decisão contrária à súmula, tanto que cabe reclamação. Reclama para assegurar a decisão, portanto, do STF sobre o tema. E aí, só para complementar, minha Flor, o que tu me pediu, a reclamação, obviamente, que ela não é usada só para o STF. É para assegurar as decisões dos superiores tribunais, tanto do STF quanto do STJ, para assegurar as decisões dos tribunais. Ela cabe na forma do artigo 988 do CPC, né? Quando o artigo 988 for desrespeitado. Súmula é mais um caso de cabimento de reclamação. E o que é reclamação mesmo? É uma ação? Não. É um recurso? Não. É um sucedâneo processual? Não. Nada. É uma mera reclamação mesmo. Reclama. É uma petição. Sabe qual é a natureza jurídica de uma reclamação? Direito de petição, consagrado no artigo 5º, inciso 34, que diz que a todos, independente de pagamento ou taxa, é dado o direito de peticionar para órgãos públicos, entidades públicas e governamentais. Então, é a mera garantia individual, direito individual de petição. Tá? Reclama direto. Ainda, porque aí a FGV aqui foi esperta aqui, ela pegou uma questãozinha chata sobre súmula, ela não disse nada disso, ela não jogou o artigo 103A como ela está acostumada a jogar, ela jogou uma lei, tem uma lei, a 11.417, que fala sobre reclamação e súmulas com efeito vinculante. E aí diz assim, ó, quem é que pode provocar o Poder Judiciário, o Supremo, para que ele edite, cancele ou revise uma súmula com efeito vinculante? Ele mesmo pode agir de ofício. Quando ele tiver afim, ele faz, ou quando ele tiver afim, ele cancela, ou revisa. Mas ele também pode ser provocado por determinadas pessoas que lá na Lei 11.417 jogam um monte de gente. A FGV, ela até foi boazinha no sentido de que, e aí agora vamos raciocinar, as mesmas pessoas que podem fazer controle de constitucionalidade no artigo 103, as mesmas pessoas que podem provocar o STF no artigo 103, são as mesmas pessoas que podem provocar para ele fazer a súmula com efeito vinculante, editar, cancelar, revisar. É as mesmas pessoas, mas não para por aí. A Lei 11.417 traz outras pessoas também, até municípios. Então, aqui ela pediu alguém que está no 103, né? Mas aí para isso teria que ter um conhecimento da Lei 11.417 para saber quem é que pode provocar o Supremo. Nesse caso, é a letra D. É a única que se encaixa ali no artigo 103 também para controle de constitucionalidade. Mas aqui, para saber isso aí, primeiro lugar, raciocínio. Todo mundo que provoca o STF em controle também provoca ele para fazer a súmula. Editar, cancelar ou revisar. Mas o rol é mais ampliado. Aí vai para 11.417.
favor, não esqueçam de estudar o artigo 21 a 24, porque o 22 ou o 24 está em prova, tá? Então, estudar, ler bastante o artigo 21 a 24. Provavelmente vem em prova, desta vez o 24, competência concorrente, tá? Mas é bom lembrar também do artigo 22, as competências privativas da União. O que é a competência privativa da União? A União primeiro faz e o Estado até pode fazer. Pode ter uma lei estadual sobre o assunto, desde que exista a delegabilidade da União por Estado. E essa delegabilidade é através de lei complementar, diz o artigo 22, parágrafo único, né? Aí o Estado também pode fazer. Tá? Então, cuidado do artigo 22 e cuidado do artigo 24, competência concorrente, hein? Cuidado das concorrentes desta vez. Toda vez que for uma outra lei a fazer alguma coisa que está lá no 22, por exemplo, que for uma lei municipal, ou enfim, ou até mesmo uma lei estadual, e a questão não te disser que houve a delegabilidade da União, é porque está afrontando a competência privativa da União. E aí é inconstitucional. Né? Trânsito e transporte estão no artigo 22. Trânsito e transporte está no artigo 22. E aí vem uma questão de prova assim, ó. No município de São José dos Cavaleiros, 87% dos atendimentos médicos nas emergências hospitalares são decorrentes de acidentes automobilísticos ocasionados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Trânsito, município, não combina. Trânsito combina com União e talvez o Estado, se houver a delegabilidade, trânsito e transporte, né? Tá aí. Uma vereadora do município, a senhora X, ciente das estatísticas expostas, apresentou um projeto de lei propondo que os cidadãos proprietários de veículos automotores residentes no município, veículos com equipamentos que veículos com equipamento que impeça a partida do carro no caso de o condutor ter consumido álcool. Ela até que fez ali uma coisa boa, mas não era competência do município, era privativa da União, né? A Câmara Municipal, por voto de 2/3 dos vereadores, aprovou a lei. Que bom, mas essa lei é inconstitucional porque trata-se de matéria de competência privativa da União. Estudem o artigo 21 a 24, provavelmente vem o 24... Cuidado. Atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados nas capitais de alguns estados do país, com ações orquestradas por crime organizado. Aí, olha só, aí vocês estão dentro da 11 a 19, esqueçam penal. Estão dentro da 11 a 19, é constitucional, né? Então, atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados nas capitais de alguns estados do país, com ações orquestradas por crime organizado. Identificados e presos, alguns dos líderes desses movimentos, numerosos políticos com apoio popular propuseram a criação, pela forma juridicamente correta, de um juízo especial para apreciação desses fatos. Em caráter temporário, esse juízo especial, a fim de que o julgamento dos líderes presos se revele exemplar. Ao submeterem essa ideia a um advogado constitucionalista, este afirma que, segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, a criação de tal juízo é inconstitucional, porque o artigo 5º, inciso 37, diz assim, não pode criar juízos ou tribunais de exceção. Né? O que é juízos ou tribunais de exceção? O que é um juiz ou tribunal de exceção? Olha só que interessante, quando diz ali no artigo 5º, 37, não haverá juízos, primeiro grau, ou tribunais, duplo grau e terceiro, de exceção. Ou seja, não tem judiciário de exceção. É o ad hoc, prof. Tudo bem, tá certo? Só que sabe o que é o de exceção? É um judiciário, seja do primeiro, duplo ou terceiro grau, é um judiciário que não esteja previsto dentro da Constituição Federal. Para criarem um poder judiciário, algum órgão do Poder Judiciário, ele tem que ter previsão dentro da Constituição Federal. Não adianta querer criar fora, porque isso é um juízo de exceção. Juízos ou tribunais de exceção eram criados na época da ditadura, né? Então, por isso que não pode mais. Qualquer órgão do Poder Judiciário, ele tem que ter legitimidade constitucional para isso. Né? Então, quem responde essa é o artigo 5º, inciso 37, quando diz que esse juízo é inconstitucional em razão da vedação expressa da Constituição de criar um juízo ou tribunal de exceção.
Considerando o direito fundamental de privacidade assegurado no artigo 5º da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Então vem artigo 5º, e quando ele vem, observa lá que nós fizemos na associação, é o ponto e a vírgula dele. Letra A. A interceptação das comunicações telefônicas pode ser decretada por ordem judicial em processo de natureza penal, civil ou administrativa na forma da lei. Só vamos pensar, isso está no artigo 5º, inciso 12. O artigo 5º, inciso 12, vai dizer o seguinte, que é inviolável o sigilo das correspondências, dados, telégrafos e comunicações telefônicas, ressalvado neste último caso, ou seja, no caso de interceptação telefônica, né, salvo por ordem judicial, para que tipo de fim? Fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, é inviolável pela Constituição absolutamente as 3 primeiras e relativamente a última. Questões de interceptação telefônica é inviolável relativamente, porque por ordem judicial até pode ter. Para que tipos de fins? Crime, investigação criminal ou instruir um processo penal no foro. Só para fins de crime. Então, natureza civil e administrativa, obviamente que não. E hoje a gente sabe que na prática tudo isso é inviolável relativamente. Sigilo das correspondências, dados, telégrafos, tudo é inviolável relativamente. Por exemplo, dá para abrir correspondência do preso, tudo é inviolável relativamente, mas não quando a Constituição Federal foi feita em 1988. Então, se perguntarem para você, segundo o artigo 5º diz que é inviolável absolutamente as 3 primeiras e relativamente a interceptação telefônica. Ela pode, por ordem só judicial e só para fins de crime. Certo? Letra B, antes de ler a B, vamos lembrar do artigo 5º, inciso 11? A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Não troquem morador por proprietário, que não é a mesma coisa, né? Claro que poderá ser o proprietário, porque o morador também pode ter a posse, além da posse, o título e o domínio do bem registrado em seu nome. Mas ele não é obrigado a ser o proprietário. Basta ter a mera posse, né? Então é o morador que tem que dar consentimento para entrar. Portanto, a inviolabilidade da casa, ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Porque até sem consentimento do morador se pode entrar em 4 situações, diz ali, flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou mesmo por determinações judiciais. Eu pergunto para vocês, dessas exceções que pode entrar mesmo sem consentimento do morador, qual que se pode entrar só durante o dia? Se é que tem alguma que se pode entrar também durante a noite, enfim. Flagrante delito pode entrar à noite. Flagrante delito, desastres e prestação de socorro, isso não tem hora para acontecer. Então entra e sai a hora que for, porque tu não vai dizer assim, não desaba o morro abaixo, porque eu não posso entrar na casa dela para ajudar, porque, né? Então, flagrante delito, desastres e prestação de socorro, entra e sai a hora que for, sem consentimento do morador. Mas determinações judiciais só durante o dia. Só durante o dia. Eu pergunto para vocês, o que se considera dia, segundo o entendimento do STF sobre o tema? Se tiver da 11 a 19, o que se considera dia? O nascer, o poente, a aurora, o crepúsculo, a luz solar. Das 6 às 18. Não é para marcar horário. Não da 11 a 19, tá bom? É a luz solar. E o que se considera casa, que é um asilo inviolável do indivíduo? Casa, qualquer compartimento fechado e habitável que o indivíduo esteja dentro para fim, obviamente, de moradia, inclusive nos reservadinhos de profissão, né? Então, tipo assim, ó, hotel não. Agora, quarto de hotel, quarto de motel, o motel é aberto ao público, então não. Quarto de motel, quarto de pensão, escritório na salinha onde o cara trabalha e não em todo escritório, consultório na salinha onde é o consultório dele e não no hall de entrada, né? Então, vai pro... E a gente já fez uma questão no curso passado de resolução de questões, né? Se eu não me engano, era a segunda ou a terceira questão que a gente fez. Então tá, então, letra B. A casa é um asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador? É vedado o ingresso durante a noite, salvo no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão? Não. Mudaram. Letra C.
A Constituição só permite a interceptação das comunicações telefônicas nos casos de investigação de crimes de terrorismo e tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Não, né? Não. D. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ponto e a vírgula do artigo 5º, inciso 11. Então aqui a gente já puxa uma ideia para nós, ó. Nas questões de constitucional, eles jogam coisas certas na frase e coisas erradas na mesma frase. Então, você tem que saber o certo e o errado. Exatamente, é o inciso. Ou seja, declara Estamos acabando já, ó. Estamos quase acabando. Acho que essa é a última. Bah, que legal, hein? A respeito do catálogo de direitos fundamentais. Catálogo de direitos fundamentais, artigo 5º, né? Artigo 5º. A respeito do catálogo de direitos fundamentais na Constituição Federal, de 88, assinale a afirmativa a seguir. Não, mas só um pouquinho que tinha mais uma aqui que... Ah, tinha essa daqui. Se faltasse essa daqui, eu ia ter um ataque. Eu fiz ela de propósito. Ela caiu no exame e foi considerada a pior de todas de direito constitucional. A respeito do artigo 5º, assinale as afirmativas a seguir. 1. A todos é assegurado o direito de reunião para fins pacíficos em locais abertos ao público? Sim. Independentemente de autorização? Sim. E de aviso também? Não. Porém, um prévio aviso à autoridade interessada no assunto precisa, né? E desde que não frustre uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, diz o artigo 5º, inciso 16. Então, errada 1. 2. Olha o artigo 5º, 11 de novo, como ela gosta. Ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, a não ser em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por determinação de autoridade judicial ou do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa aí é 3. É que, na verdade, eles puxaram essa de uma questão de segunda fase, que aí cai CPIs, cai o artigo 58, que é prazo certo, determinado. E aí tem um princípio chamado princípio da reserva dos poderes do judiciário. As CPIs têm coisas que elas não podem fazer, por mais que elas possam, mas tem coisas que é reservado só ao judiciário. Então eles quiseram puxar, né? Mas vocês estão bem na foto? Não, eles não vão enganar vocês. 3. Não fala mais, professor. 3. A 3 a gente já estudou também. Acabamos de falar de reclamação. A garantia constitucional da reclamação, artigo 5º, inciso 34. Todos têm direito de receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas num prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ponto e a vírgula do artigo 5º, 33. É o ponto e a vírgula do que está escrito no artigo 5º, inciso 33. E aí vamos pensar um pouco melhor no artigo 5º, inciso 33. 2 tipos de informação é obrigatório o fornecimento. 2 tipos de informação. Informações pessoais ou então informações gerais ou públicas. Ambas num prazo determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade pública que não fornecer. Desde que não atentem contra a segurança da sociedade e do Estado. Aí é uma ressalva. E no caso de informações pessoais, é tão absoluto fornecimento que se não for dado, cabe um remédio constitucional chamado habeas data, né? Lembrem também do artigo 5º, essa coisa de informação. Lembrem, então, 2 conteúdos de informação obrigatório. Esses, informações pessoais ou gerais ou públicas. E ainda assim tem ressalva, segurança da sociedade e do Estado. E ainda assim, informações pessoais cabe habeas data. Informações gerais ou públicas, não. Aí é mandado de segurança. Direito líquido e certo negado. Mas ainda nessa coisa de informações, pensem. Lembrem do artigo 5º, inciso 14, que diz que é assegurado a todos o acesso à informação, né? Sendo resguardado o sigilo da fonte quando for necessário exercício profissional. Mas observa o que diz no artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o conteúdo? Não.
a buscar a informação, é assegurado a todos o acesso à informação. O conteúdo eles vão te dar se for os casos do artigo 5º, inciso 33. Que aí, num prazo determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade pública que não fornecer. E desde que não tenha ressalva de segurança da sociedade do Estado. Né? Então, é toda a ideia de informação aqui. Então, ponto e a vírgula do artigo 5º, 33, a 3 está certa. 4. A apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito será assegurada na forma e observados os limites previstos em lei complementar? Mas o que diz o artigo 5º, 35? A lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário nada, nem lesão, nem ameaça a direito. Então, como é que vai ser limitada por lei? Se a lei não exclui, o Judiciário tem o poder, dever de julgamento, ele não só pode, ele deve julgar, né? Princípio da indeclinabilidade. O nome do artigo 5º, 35 chama-se princípio da indeclinabilidade, princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, do amplo acesso à justiça. Tem 3 nomes esse princípio: indeclinabilidade, amplo acesso à justiça ou inafastabilidade do Poder Judiciário. Questão de prova da FGV. Pelo princípio da amplo acesso à justiça, as pessoas não podem mais fazer justiça com as próprias mãos. A lei de talhão, olho por olho, dente por dente, não existe mais. Então, quando a gente não consegue resolver as coisas em nível administrativo, a gente busca o Poder Judiciário para que ele resolva por nós. E se a gente tem que buscar ele não pode dizer assim, não, isso não vai acontecer. Ele tem o poder, dever de julgamento. Por isso que ele não se afasta, por isso que ele não declina inafastabilidade, indeclinabilidade do Poder Judiciário. Ele deve julgar. Mesmo quando ele se julga impedido, olha, eu sou amigo do réu, olha, eu sou inimigo do réu, não posso. Mas ele, assim mesmo, o que ele faz? Ele dá uma sentença, que é para isso que ele serve. E ele diz, julga extinto processo, sem julgamento do mérito, inclusive estou mandando para um outro juízo. Mas ele não deixa de julgar, porque é a função básica dele de independência. Né? Então era a 3 que estava correta, só a 3. Essa aqui é o meu xodó. Eu adoro essa questão aí. 2 advogados com grande experiência profissional e com justa preocupação de se manterem atualizados concluem que algumas ideias vêm influenciando mais profundamente a percepção dos operadores do direito a respeito da ordem jurídica. Um dos advogados, lembra que a Constituição brasileira vem funcionando como um verdadeiro filtro, de forma a influenciar todas as normas do ordenamento pátrio com seus valores. O segundo advogado, concordando com isso, adiciona que o crescente reconhecimento da natureza normativo-jurídica dos princípios pelos tribunais, especialmente pelo STF, tem aproximado as concepções de direito e justiça, buscada no diálogo racional, e oferecido um papel de maior destaque aos magistrados. E isso é constitucional, isso não é filosofia, hein? Não, porque vocês estão na questão 11 a 19, tem que ser constitucional, não é filosofia. A senhora já aumentou 2. 17, 11 a 17. 11 a 17. 11 a 17. Isso, 11 a 17, perdão. 11 a 17. As posições apresentadas pelos advogados mantêm uma relação com uma concepção jurídico-teórico, que no Brasil e em outros países vem sendo denominada de letra A, neoconstitucionalismo, letra B, positivismo normativista, letra C, neopositivismo e letra D, jusnaturalismo. Letra E, eu odeio. Neoconstitucionalismo. Qual que vocês marcariam só para... Eu marcaria A. Eu não. Eu marcaria D. Só de louca. Eu botaria B. Ai, eu botaria D de Deus. Então tá. Vamos resolver essa questão. E para falar, meu Deus, isso aqui, imagina se isso aqui fosse mestrado ou doutorado, que a gente teria quantas horas para falar de cada uma dessas escolas extremamente maravilhosas, tá? Então, muito leigamente, muito humildemente, a gente vai fazer isso em 1 minuto aqui, 2 minutos no máximo. Olha para o quadro aqui. Olha para o quadro. Primeiro lugar, mutação constitucional não tem nada a ver com interpretação constitucional, que não tem nada a ver com reforma da Constituição, que não tem nada a ver com revisão constitucional. São conceitos diferentes. Revisão constitucional, reforma constitucional, interpretação constitucional e interpretação segundo a Constituição. São conceitos diferentes.
O que é uma revisão constitucional? Anota aqui. Falou em revisar a Constituição, isso já foi feito, é o artigo 3º da ADCT, é o Poder Constituinte Revisor, que lá no artigo 3º da ADCT diz que nos primeiros 5 anos da criação da Constituição Federal ela deveria ser revisada uma única vez, nunca mais. E isso já aconteceu em 1994, né? Então o Poder Constituinte Revisor. Falou em revisão da Constituição, não é emendar, emendar é reformar. Revisão é o Poder Constituinte Revisor, que é uma norma de eficácia exaurida, terminou os efeitos, porque ela já foi revisada, revisado o vernáculo, português, os pingos nos is. Será que a gente esqueceu de algum ente? Ou falamos tudo da União dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios? Esse tipo de coisa. Ah, são 3 poderes independentes e harmônicos entre si? A gente esqueceu de jogar o judiciário na Constituição ou jogou? A gente jogou o executivo e o legislativo ou não? Então, esse tipo de coisa. Isso aconteceu nos primeiros 5 anos. Foi em 1994 que aconteceu a revisão, né? Era uma única vez. Acabou. Por isso que se chama norma de eficácia de efeitos exauridos. Não tem mais isso. Quer dizer que jamais vai vir um novo Poder Constituinte Revisor, prof. Se tiver uma nova Constituição Federal, certamente ele vem. Mas na nossa, nunca mais. Então, terminou. O que é reforma da Constituição? É a emenda. Falou em reformar a Constituição, estamos falando no artigo 60, estamos falando em emendas, em tudo aquilo que a gente já estudou nas aulas, que a gente lembra, né? Projeto de emenda, quando ela não pode ser promulgada, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, como se promulgam as emendas, tudo. Falou em reforma da Constituição, falou em emenda. Lembrem, a própria Constituição Federal originária limita o seu poder de reformar, porque tem cláusulas tão duras, tão fortes, tão pétreas dentro da Constituição que não podem nem ser tendentes a ser abolidos pela reforma constitucional. Tudo bem. O que é interpretação constitucional? Interpretação constitucional tem a ver com, olha aqui, positivismo jurídico. Positivismo, já explico. Positivismo jurídico. O que é isso aqui? Né? Interpretação constitucional. É usar o princípio da legalidade. É o ponto e a vírgula. É o ipsis literis. Por isso o positivismo jurídico. O STF, olha para o quadro, ele pode fazer tudo isso aqui. Ele pode interpretar do jeito que ele quiser. Inclusive interpretar constitucionalmente. Quando falar em interpretação constitucional, significa que ele está usando o ponto e a vírgula. Se o ponto e a vírgula diz que é 90%, então ele vai calcular 90%. Não vai calcular nem 85% e nem 91%. Se o princípio da legalidade diz é só para homem, então é só para homem. É usar o ponto e a vírgula mesmo. E isso chama-se de positivismo jurídico, ou seja, uma norma escrita, uma norma positivada, ponto e vírgula. Ele está usando o artigo. Ele está julgando baseado no artigo, no ponto e na vírgula. Isso chama-se interpretação constitucional. Mesma coisa que positivismo jurídico. O que é... Agora, olha bem. E interpretação segundo a Constituição. Não é a mesma coisa que interpretação constitucional. Aí é segundo o que diz a Constituição, mas não bem igualzinho. Então são coisas diferentes. Olha para o quadro. Interpretação segundo a Constituição significa hermenêutica constitucional, significa mutação constitucional. E isso tudo significa neoconstitucionalismo. O que significa uma hermenêutica constitucional? Ou o que significa interpretar segundo a Constituição? Portanto, uma mutação constitucional. Ninguém anota, só escuta? O STF, diz o artigo 102 da Constituição, ele guarda principalmente a Constituição Federal. Então ele faz o que ele bem quer entender. Por exemplo, no controle de constitucionalidade, ele não faz as modulações dos efeitos da sentença, né? Por segurança jurídica, esse interesse social relevante, ele não faz as modulações se ele quiser. Então, a mesma coisa aqui, ele pode fazer uma hermenêutica constitucional, ou ele pode interpretar segundo a Constituição, ou fazer uma mutação e modificar um pouco o que está escrito ali. Ninguém anota? Significa que ele modifica o que... Ele lê o texto da Constituição e ele modifica o que está escrito ali, mas ele não escreve em cima. Ele não escreve em cima. Vou dar um exemplo disso. Vou dar um exemplo disso. O artigo 226 da Constituição Federal, mais precisamente o parágrafo 3º. O artigo 226 ele é bem interessante de se estudar.
a Constituição Federal, geralmente, toda vez que a Constituição Federal usa duas palavras diferentes, é porque são coisas diferentes. Ela não usa duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então, vamos pensar no artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência ou crença. E aí a gente já viu que consciência é uma coisa e crença é outra, né? Então, ela não costuma utilizar duas palavras para dizer diferentes para dizer a mesma coisa. Mas ela até faz isso no artigo 226. No artigo 226, ela fala em família e também em entidade familiar. Dá tudo no mesmo. Segundo o entendimento do STF sobre o tema, o que é família? Ou o que é entidade familiar? Significa vínculo contínuo, afetivo e público. Então, no 226, quando ela fala família ou entidade familiar, vínculo contínuo, afetivo e público. E aí vem lá exemplos de família. E vai falar, por exemplo, casamento. Casamento. Vai falar a pessoa com os seus descendentes. Então, tipo, um viúvo, uma viúva, um divorciado, uma gravidez de carnaval, enfim, né? A pessoa com os seus descendentes. Família. Família. Ou ali também fala em união estável. No parágrafo 3º vai falar que um tipo de família é união estável. E lá diz entre homem e mulher. Não é o que diz? Entre homem e mulher. Tudo bem, está escrito ali, a união estável é entre homem e mulher. Só que aí o que aconteceu, e até hoje está escrito isso ali, o que aconteceu em 2011? O STF julgou várias ações de controle, ele julgou uma ADI e uma ADPF falando sobre isso, né? E julgou aquelas ações sobre as questões homossexuais. E ele ampliou o entendimento de união estável lá em 2011. E ele disse assim, união estável não é só mais entre homem e mulher. Pode continuar sendo entre homem e mulher, mas também entre pessoas do mesmo sexo, desde que comprovem um vínculo contínuo, afetivo e público. Então, em 2011, ele modificou esse entendimento, ele ampliou, ele fez uma hermenêutica constitucional, ele fez uma mutação constitucional, ele interpretou segundo o texto da Constituição, mas diferente do que está escrito ali. Isso é um novo constitucionalismo. O novo constitucionalismo é baseado na principiologia, no diálogo. Por que diálogo racional que eles colocaram ali? Porque é no diálogo com a sociedade, é baseado em principiologia. Esse novo constitucionalismo, o STF, ele sai do ponto e da vírgula e ele olha a realidade social, ele olha a realidade moral da época e aí ele decide baseado em principiologia. Né? E ele pode fazer um novo constitucionalismo. Vamos pensar aqui, não sei se alguém já leu aquelas ações de ADI, ADPF, muito legal. Teve ministros ali que eram bem tradicionais e outros que eram bem moderninhos, assim. E os votos deles são maravilhosos. Né? Por exemplo, tem um que disse o seguinte, o papel do direito não é saber se isso aí é doença ou se não é doença, o papel do direito é o seguinte, está acontecendo na sociedade? Regulamento. Está acontecendo na sociedade? Na moral social, regulamento, então. Não deixa sem regulamentar. Né? Um outro ministro já veio, porque daí extremamente tradicional, extremamente estudioso, ele veio dizendo assim, olha aqui, ó, mas o artigo 226 nunca teve a pretensão de ser taxativo, exaustivo dentro da Constituição. O artigo 226 foi sempre exemplificativo, ilustrativo, ele admite acréscimos. Então, são exemplos de família ali. Casamento, união estável e a pessoa com seus descendentes. São exemplos, mas observem, disse esse ministro, a avó com as suas netas, porque ela, vínculo contínuo, afetivo e público, a avó com as suas netas. Morreu os pais e a avó ficou com as netas. É família, vínculo contínuo, afetivo e público. Ali eu não digo tio com o seu sobrinho, porque o tio diz pro seu irmão, mano, vai para os Estados Unidos, faz tua vida lá, deixa aqui os teus filhos com os meus filhos, deixa eles sobre a minha casa, as minhas espessas, porque eles estão na escola, não vamos trocar toda a vida deles, eu cuido deles até vocês voltarem. Pode ir tranquilo. Tio com seus sobrinhos, vínculo contínuo, afetivo e público, não é família? E aí veio o ministro e disse assim, por quê? Por que não só por causa de sexo? Qual é a diferença? Se a avó com as suas netas, se as duas irmãs que moram em Porto Alegre para estudar para concurso público, se elas são consideradas vínculos contínuo, afetivo e público, por que duas pessoas, só por causa de sexo e vontade de sexo semelhante, por que não? É um vínculo contínuo, afetivo e público também. Por que eu vou deixar de fora? Né? E aí então veio votos assim, ó, de tirar o chapéu.
Teve um outro ministro que disse assim, e outra coisa, tem gente que diz que é doença? Ah, tem gente que diz que é doença? Então vamos lá para a Idade Média, disse ele. Quem eram as pessoas que eram os cidadãos lá na Idade Média? Quem se iniciava numa escola homossexual. Só era lá o bambambam do parlamento, lá dos direitos políticos, quem se iniciava em escolas homossexuais. Quem não fazia isso era desclassificado socialmente. Aí depois veio o tempo da igreja, da Inquisição, né? E continuou sendo pecado o sexo. O que aconteceu? Sexo é só para procriação. Não, só para procriação. E aí, disse esse ministro, se for pensar em doença, a antropologia diz que tanto a heterossexualidade quanto a homossexualidade são taras. Então, os votos deles é para tirar o chapéu de qualquer jeito, né? E aí, ele modificou esse entendimento. Ele retirou efeitos disso e disse, estou ampliando o conceito de não estável, não só mais entre homens e mulheres, mas também entre pessoas do mesmo sexo, desde que seja vínculo contínuo, afetivo e público. Tá. Professora, por que não reformaram a Constituição? Porque para fazer emenda precisa de 3/5 em 2 turnos do Congresso e embora o parlamento já não seja mais tão preconceituoso, eles precisam de votos de quem ainda é e de quem não estuda tudo isso aí que esses ministros deram. Né? Então, obviamente que é por isso que não entrou emenda, poderá entrar emenda ali. E então, quando o Supremo, ele modifica o entendimento do que está escrito, sem escrever em cima, porque se ele escreve em cima é reforma, é emenda. Se ele modifica o entendimento baseado em principiologia, em regras de conduta, em valores morais, ele está fazendo uma hermenêutica constitucional. Ou seja, ele está interpretando segundo o texto da Constituição, mas mudando um pouquinho por causa da razoabilidade, da proporcionalidade, do comedimento. Ele está fazendo uma mutação constitucional. Isto é um novo constitucionalismo, é um neoconstitucionalismo. Agora vamos ler a questão. 2 advogados com grande experiência profissional e com a justa preocupação de se manterem atualizados concluem que algumas ideias vêm influenciando mais profundamente a percepção dos operadores do direito a respeito da ordem jurídica. Um desses advogados lembra, inclusive, que a Constituição brasileira ela vem funcionando como um verdadeiro filtro, de forma a influenciar todas as normas do ordenamento pátrio com seus valores. Mas é óbvio que ela é um filtro, ela é o poder constituinte originário, primário de primeiro grau, todo mundo tem que obedecer à Constituição, os próprios artigos dizem que obedece aos princípios decorrentes dela, né? Bom, o segundo advogado, concordando com isso, adiciona que o crescente reconhecimento da natureza normativo-jurídica dos princípios, ou seja, que o crescente reconhecimento dos princípios dentro das normas, da principiologia, do uso desses princípios dentro do direito, pelos tribunais, especialmente pelo STF, tem aproximado muito as concepções de direito, norma e também de justiça, que são buscadas num diálogo racional, ou seja, num diálogo social. Ele usou Habermas aqui, né? Teoria do discurso de Habermas. E oferecido um papel de maior destaque aos magistrados. Por quê? Porque ativismo judicial é uma ideia de neoconstitucionalismo. O judiciário passa a se impor e passa a decidir ali, tirando o artigo da Constituição e mudando a ideia. Isso nada mais é do que um ativismo judicial. As proposições apresentadas pelos advogados mantêm uma relação com uma concepção teórico-jurídica que no Brasil ou em outros países vem sendo denominada de jusnaturalismo. Jusnaturalismo, naturalismo, jus, direito natural, Deus, ideologias religiosas. Nada a ver com essa coisa, né? Se neopositivismo, não existe isso aí. É positivismo e ponto, não neopositivismo. Não tem um novo positivismo. O novo positivismo é o neoconstitucionalismo, né? Letra B, positivismo normativista. Não, positivismo jurídico ou positivismo normativista, porque dá no mesmo, é a mesma coisa, significa usar o ponto e a vírgula, usar o princípio da legalidade. E isso não tem nada a ver com o diálogo da sociedade, né? Sim, é neoconstitucionalismo. Letra A, o neoconstitucionalismo. Bom, entre neoconstitucionalismo e neopositivismo, tu vai ficar com mutação constitucional, né? Tu vai ficar com neoconstitucionalismo, hermenêutica constitucional.
Só para fechar aqui, eu dei para vocês nas nossas aulas um materialzinho complementar que vai dizer conceito da Constituição, né? Aquele materialzinho ali, nas primeiras 2, 3 páginas, tem tudo isto. Tem mutação constitucional, hermenêutica constitucional, revisão constitucional, em 3, 4, 5 linhas cada um, assim, para ler e ok. Tem também, no materialzinho que eu fiz complementar, tem, na apostila, né? Tem um material de controle de constitucionalidade, ele tá perfeito. Se tu ler aquele material, tu vai bem na prova de controle de constitucionalidade. Ele tá perfeito, né? Ele tá perfeito. O papel do advogado-geral da União, o papel do procurador-geral da República, ele tá perfeito. O que é uma inconstitucionalidade por arrastamento, o que é uma inconstitucionalidade chapada. Ele está perfeito. Aquele material ali se usa para a prova de magistratura. Ninguém roda com aquele material. Então está na mão de vocês para vocês acertarem qualquer questão de prova de controle de constitucionalidade. Vem uma questão aí de controle forte para vocês, provavelmente. Tá na hora do... Né? Foi disponibilizado, eu acho, no início do curso, enfim. Né? Vocês vão vir no passaporte? Sim. Vão, né? Não percam, pelo amor. Pelo amor. Vamos tentar, né? Vamos tentar. A gente vem com amor pra vocês aí. Ah, é. Tá. Olha aqui, ó. Pra gente encerrar, né? É uma questão de ética que caiu na vez passada, que vocês querem que eu responda. Mas antes de responder essa questão, então vamos pensar nisso aqui, porque essa questão até, ela tem a ver com o constitucional, né? 5 remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de segurança e junção. São 5 remédios constitucionais, né? Qual é a palavra para a gente lembrar de habeas corpus? Palavra para a gente lembrar de habeas corpus. Direito de ir e vir negado. Liberdade de locomoção restrita por abuso ou ilegalidade da autoridade pública competente. Diz o artigo 5º, inciso 68, né? Essa é a palavra para o habeas corpus. Olhem para o quadro. Habeas corpus é o único dos remédios constitucionais que não é obrigatório a presença de advogado. Questão de prova poderá ser proposto por qualquer um em favor do paciente ou mesmo pelo próprio paciente. Portanto, poderá ser proposto por advogado, por que não? Deverá ser proposto por advogado? Muito forte, não é obrigado. Dos 5 remédios constitucionais, ele é o único que é relativa à presença de advogado. O resto, todos precisam ter advogado, seja ele público ou privado. Todos precisam ter representante legal para isso. Ainda, dos 5 remédios constitucionais, 3 deles são gratuitos e 2 deles são onerosos. Habeas corpus, diz o artigo 5º, inciso 77, é gratuito. Então, ele é gratuito. Direito de ir e vir negado, liberdade de locomoção restrita por abuso ou ilegalidade da autoridade pública competente. Habeas data. Qual é a palavra para o habeas data que a gente tem que lembrar do habeas data? Artigo 5º, inciso 72. Né? Conceder-se habeas data sempre que informações pessoais relativas à pessoa do impetrante forem negadas. Por quem? Por entidades públicas ou governamentais, né? Então, negadas pela administração pública direta ou indireta. Mas falou em informações, prof? Não, informações pessoais ou mesmo dados pessoais negados. Esses dados, obviamente, que eles têm que constar em bancos de dados públicos, né? Eles têm que ser informações pessoais que constem em bancos de dados públicos e aí não estão te fornecendo tua informação própria. Tipo uma informação no Serasa da vida, na SPC da vida, e não estão fornecendo para ti. Mas tem que ser em banco de órgãos públicos, banco de dados públicos, né? A palavra para habeas data é informações ou dados pessoais. Eu pedi de mim mesmo e foi negado. Não precisa ter uma negativa, uma recusa. Basta um início, um pedido, um e-mail, né? Aguardo o recebimento e não aconteceu nada, não veio nada, já enseja o cabimento de um habeas data. Né? Inclusive a lei específica ela tem prazo para acontecer, os prazos, graças a Deus, não caem na primeira fase, que é 10 dias ou 15 dias a contar de uma negação, enfim, ou do início de uma via administrativa. Mas pelo menos o início, súmula número 5 do STJ, pelo menos um início tem que ter, né, na via administrativa, para você poder impetrar para o Poder Judiciário. Diz o artigo 5º, inciso 77, habeas corpus, habeas data são gratuitos. Então, ele também é gratuito. E precisa de advogado, né? Precisa de advogado. O único que não precisa, vou sublinhar, é o habeas corpus. Falou em ação popular, nós estamos falando palavras para ação popular. Na verdade, 3 grandes palavras. Atos lesivos e cidadão, né? O artigo 5º, inciso 73 diz:
diz, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular atos lesivos a várias coisas públicas, né? A res pública. Res, em latim, é caminho em português. É coisa em português. É coisa em português, perdão. Então, há várias coisas públicas. Apenas há uma coisa pública? Não. Há várias. Moralidade administrativa, diz lá, entidades administrativas que o Estado participe, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural. Falou em ato lesivo a várias coisas públicas, não dá para dizer apenas a moralidade administrativa, né? Estamos falando em ação popular. E qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Portanto, o cidadão para nós, dentro das questões 11 a 17, significa ter o título de eleitor na ativa, em pleno gozo, em pleno uso do exercício dos direitos políticos. Não é à toa que a lei específica vai dizer no artigo 1º, parágrafo 3º, esse cidadão tem que fazer a prova da cidadania e a prova da cidadania através do título de eleitor. Não propõe ação popular quem não tem o título na ativa. E tipo assim, ó, atos lesivos a várias coisas públicas. Então vamos pensar que eu tenho meu domicílio na circunscrição eleitoral daqui, do Estado do Rio Grande do Sul, e vou me insurgir lá contra alguma coisa de contas lá da Prefeitura de São Paulo. Não tem problema. O meu título não está lá, mas ele estando ativo, em qualquer lugar do Brasil eu posso me insurgir porque é um ato lesivo à coisa pública. Pode ser um ou vários cidadãos juntos, né? Lembrem que o Ministério Público jamais é autor ou réu de uma ação popular. E ele nunca figura no polo de autor e nem de réu. Ele pode figurar como terceiro interessado, terceiro interveniente. Ó, professora, mas e se o cidadão desiste? Todos os cidadãos desistiram, enfim, só tem um e um desistiu. Então o MP faz às vezes, mas como ele não pode ser autor de uma ação popular, ela vira imediatamente uma ação civil pública, porque a ação civil pública também é para atos lesivos à coisa pública. A diferença é que a ação civil pública não é um remédio constitucional. Ela pode advir de um remédio da ação popular, mas não obrigatoriamente advenha. Às vezes ela é proposta independentemente do remédio aqui. Né? E a ação civil pública, CNPJs propõem. Por exemplo, competência primeira do Ministério Público, privativa dele, mas um monte de gente além dele, né? Então, CNPJs propõem ação civil pública. CPFs com título de eleitor propõem ação popular, né? A grande diferença. E, obviamente, que a ação civil pública não é remédio. Diz o artigo 5º, inciso 77, habeas corpus, habeas data e atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos. Atos necessários ao exercício da cidadania? Cidadão propõe ação popular, cidadão tem cidadania, a ação popular, ela é gratuita. Ela é gratuita. Agora, a ação popular, ela é absolutamente gratuita? Não, ela é relativamente gratuita. Relativamente, mas é gratuita. Por quê? Porque diz o artigo 5º, inciso 7.3, ficando o autor, que é o cidadão, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Então, se ele tiver de boa-fé, ele não vai pagar nada. Agora, se ele está de má-fé, ele sabe que aquilo ali não é um ato lesivo à coisa pública e assim mesmo ele quer ganhar dinheiro, ele vai pagar. Se locupletado do poder público, ele vai pagar. Então, ela é... Olha aqui para mim, absolutamente gratuito, relativamente gratuito. Ah, professor, mas não tem, só tem gratuito. Pode marcar, gratuito. Mandado de segurança, artigo 5º, aqui me aflorou, inciso 7.3. Mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69, 69 e 70. E a palavra para mandado de segurança é direito líquido e certo negado. Negado por um agente que trabalha numa pessoa jurídica prestadora de serviço público ou mesmo, né, negado pela administração pública direta. Vamos resumir? Direito líquido e certo negado pela administração direta ou indireta. Né? Um direito líquido, o que é? É um direito que está documentalmente comprovado. E certo, não pende mais recurso, a prova já é pré-constituída, né? Não tem mais controvérsia. Vem cá, eu tenho a minha carta de aposentadoria na mão desde 1994, por que faz 5 meses, tá aqui ó, a carta de aposentadoria na mão, por que faz 5 meses que o INSS não me paga a minha aposentadoria? Direito líquido, tá aqui documentalmente comprovado. E certo, tem a caneta do administrador público, por que não me pagam mais? Vem cá, fui nomeada aqui, a minha nomeação no Diário Oficial da União. Por que não me chamaram para posse? Direito líquido, documentalmente comprovado e certo. Tem a caneta aqui do administrador me chamando. Por que não me nomeando? Por que não me chamaram para posse? Tinham prazo para fazer isso. Né? Mandado de segurança. Agora, cuidado. Pergunto eu a vocês.
Informações pessoais são direitos líquidos, certo? Em 5 minutos eu termino, tá, Rodrigo? Vamos melhorar? Informações pessoais e locomoção são direitos líquidos, certo? Ah, ô prof, informação pessoal, a senhora falou que é habeas data. Pessoal, a senhora falou que é habeas data. Locomoção é habeas corpus. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi, informações pessoais são direitos líquidos, certo? Locomoção é um direito líquido, certo? É que não se utiliza mandado de segurança, porque tem remédio próprio. Mas é um direito líquido, certo? Sabe onde é que a gente vê isto? A gente vê no artigo 5º, inciso 69, quando diz assim, ó, olha lá comigo, conceder-se a mandado de segurança para proteger um direito líquido, certo? Não amparado por habeas corpus. Ah, é, porque a locomoção também é um direito líquido, certo? Vírgula, não amparado por habeas data. Porque informações pessoais também são direitos líquidos, certo? Só que não se utiliza o mandado de segurança, se utiliza remédios próprios. Mandado de injunção, palavra para ele, artigo 5º, inciso 7.1, né? Palavra para ele é tapa-furo. A gente pensa nele como tapa-furo. Falta de norma. O artigo 5º, inciso 7.1 diz assim, conceder-se a mandado de injunção na falta de norma regulamentadora, que torne inviável um direito previsto na Constituição Federal, ou mesmo na falta de norma regulamentadora, que torne inviável atos e prerrogativas inerentes à cidadania, soberania e nacionalidade. Então a gente entra com tapa-furo e no caso concreto se decide então como é que vai ser feito aquilo porque não tem a norma. Mandado de injunção. Aí, só com isso aí, olha ali os 3 que são gratuitos e obviamente mandado de segurança e mandado de injunção onerosos, né? Paga-se. Só com isso aí dá para resolver a questão. Cadê a questão? Questão 7 do último exame, né? Guilherme é bacharel em Direito, não inscrito na OAB como advogado. Ao se deparar com situações de ilegalidade que ameaçam a liberdade de locomoção de seus amigos, César e João, e com a situação de abuso do poder que ameaça um direito líquido e certo, habeas corpus, mandado de segurança. Vamos ver o que eles vão perguntar. Estamos falando de habeas corpus e de mandado de segurança. Então vamos de novo. Ao se deparar com situações de ilegalidade que ameaçam a liberdade de locomoção de seus amigos César e João e com a situação de abuso de poder que ameaça um direito líquido e certo de seu amigo Antônio, Guilherme, valendo-se de seus conhecimentos jurídicos, impetra um habeas corpus em favor de César. Beleza, ele pode impetrar, porque poderá ser proposto por qualquer um em favor do paciente ou mesmo pelo próprio paciente. O habeas corpus, ok. Né? Impetra esse habeas corpus na Justiça Comum Estadual, em primeira instância. Habeas corpus em favor de Antônio perante o Tribunal de Justiça em segunda instância. E mandado de segurança em favor de João na Justiça Federal em primeira instância. Considerando o que dispõe o Estatuto da OAB acerca da atividade da advocacia, assinale a afirmativa correta. Letra A. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César? Sim. Mas ele não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio? Não pode, porque... César e João era habeas corpus. O Antônio não era habeas corpus. O Antônio era mandado de segurança. Então a letra A já está errada. Letra B. Guilherme pode impetrar um habeas corpus em favor de César e Antônio, mas não pode impetrar mandado de segurança em favor de João, em favor de César e... Em favor de César, ele só pode o habeas corpus. Antônio, não. O Antônio é mandado de segurança. E, obviamente, que o de João, ele também não poderia, porque o de... Ou melhor, o de João poderia. O João é habeas corpus. Poderia. Letra B, errada também. Letra C. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio. Antônio é direito líquido e certo. E não tem nada a ver com locomoção. O Antônio esquece habeas corpus para o Antônio. Aonde tiver habeas corpus para o Antônio já não está. Letra D. Guilherme pode impetrar mandado de segurança em favor de João, mas ele não pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio. Ele pode impetrar habeas corpus em favor de César. Leade, nossa. Letra A. Guilherme pode impetrar... A letra D é totalmente errada. Letra A. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César,
Sim, que era o primeiro lá da locomoção. Mas ele não pode impetrar habeas corpus em favor do Antônio. Não, não pode, porque o Antônio é ameaça de direito líquido e certo. Então ele não pode impetrar, tá certa? E também não pode impetrar mandado de segurança em favor de João. Também não, porque o mandado de segurança, ele não tem direito, só com o representante legal. A letra A estava correta.